E aí, Samuel? Fala, Felipe Bueno. Que situação, né? Horrível, né, Bueno? A gente sempre aqui querendo colocar Grêmio, Inter, Juventude, todos os outros nossos clubes lá pra cima, né, Samuel? E aí vem um jogador, com todo respeito, eu sei que ele pode perder a cabeça e um jogo de futebol, por vezes, né, os atletas acabam tendo um temperamento explosivo. Mas fazer isso daí não tem como, né, Samuel? Não. Ele poderia não ter tem justificativa. Samuel, ele poderia ter matado o árbitro da partida. O árbitro desmaia, Samuel. Sim, o árbitro apaga, Samuel. Chute na cabeça, Deus Olha nunca ali, ó. te... Repara o desespero dos jogadores. O time de vermelho e preto é o Guarani, tá? E o time de branco é o São Paulo. Já vai repetir o lance ali, vou pedir para que você preste atenção e que o telespectador também preste atenção. Olha, não fiquem olhando para o árbitro, fiquem olhando a reação dos jogadores que estão em volta, principalmente os jogadores do Guarani, que é o time preto com vermelho. Olha o desespero. Agora. Olha lá, ó, fica olhando, olha os de vermelho. Quando eles veem que o árbitro está desacordado, olha lá. Olha a reação. 4 ou 5 jogadores, entendeu? E o jogador ele segue lá, brigando com os outros do outro clube, entendeu? E Samuel, sabe por que aconteceu isso? Porque o juiz não marcou uma falta pro time dele. E ele foi reclamar. E ele tomou o cartão amarelo. E se ele já não tinha gostado que não tinha sido marcada a falta, ele foi reclamar e ganhou o cartão amarelo. Não o suficiente, ele foi lá, derrubou o juiz e depois ainda deu esse pontapé, Samuel. Olha, que situação realmente. É muito chato no nosso covardia, estado, né? Isso é muita covardia. Rodrigo Crivellaro Dias, né? É o nome do árbitro. E William Ribeiro é o nome do jogador do São Paulo. Nada justifica, Samuel. Ó, o time dele já estava perdendo por 1-0 lá, ó. Segundo tempo, 15 minutos, estava 1-0 pro Guarani naquela oportunidade. Um árbitro sair de maca, um árbitro ser carregado para um hospital, um árbitro que nem é profissão. Sabia disso, Samuel? Árbitro de futebol no Brasil não é profissão. O árbitro ele é professor de educação física, ele é garçom, ele é jornalista, ele é advogado, ele é contador, ele é enfermeiro. Me ajuda aí qualquer outra profissão. E o árbitro, ele tem um curso de arbitragem e ele apita. E ele é remunerado pelos jogos que ele apita. Nós não temos uma profissão, ou seja, ele estava ali praticando uma paixão, fazendo o que ele mais gosta. Certamente, né? Um sonho dele, né? Ser o que é e o que vai continuar sendo, graças a Deus. E outra, né? Todos os árbitros nessa mão, ninguém começa apitando Libertadores e Champions League. Eles começam apitando competições menores. Qualquer profissão é assim, né? Qualquer profissão é assim. Qualquer profissão. Na nossa profissão, na profissão de qualquer um. Para ir subindo postos. Aos poucos. E se ele for se destacando, sem dúvida nenhuma. Se ele for se destacando, ele sai da divisão de acesso e apita a primeira divisão do Gauchão, começa a apitar jogos de Copa do Brasil, de campeonatos brasileiros, Série D, C, B, depois A. Agora, Samuel, o cara cai desacordado. Imagina o susto da família, eu já vi que passou a matéria aí. Sim. Imagina o susto, Samuel. Hoje em dia tudo é transmitido. Né? Susto muito grande que ela tomou, foi avisada, não estava assistindo, foi avisada por amigos daquilo que aconteceu, ficou muito assustada. Depois imagina ela vendo as imagens, né? Qual foi a reação dessa Samuel, mulher. Ele apagou. E se ele não volta? Ali ele saindo, né? Da forma como tinha que sair do estádio, preso. Sendo levado para a delegacia de polícia. E gostei também que o delegado indiciou por tentativa de homicídio. Não foi uma lesãozinha corporal, não. Que na hora, eu tenho certeza que essa não era a intenção do jogador. Mas assumiu o risco. Mas poderia ter acontecido. O risco. Exatamente. E durante uma partida de futebol, Samuel, onde a gente prega muito aqui respeito, onde a gente prega que os jogadores deem exemplos para as torcidas. É muito mais grave torcidas ainda. Que estão... Olha o estado, Samuel, que o árbitro saiu do hospital. Olha ali, Samuel. Olha a situação do cara, um profissional que nem tem, vou repetir isso aqui para quem não sabe, árbitro de futebol não é uma profissão. Eles têm outras profissões. A maioria deles são educadores físicos. Ele estava ali fazendo o que ele gosta, ele estava ali ganhando um dinheiro a mais, ele estava ali apitando, porque de repente seja realmente um sonho dele apitar jogos de outras divisões, jogos de clubes maiores, de divisões mais importantes. E olha tudo o que aconteceu, Samuel. Ex-jogador de futebol do clube agora, né? Ex-jogador de futebol do São Paulo de Rio Grande, exatamente. Olha aqui mais mensagem chegando. Boa tarde, esse jogador é um covarde, não pode nunca mais ser chamado para jogar em nenhum clube e tem que ficar na cadeia esse bandido. Dalva, de Novo Hamburgo, uma atitude lamentável de tem que arcar com as consequências. Fabiana Medeiros, Garibaldi. Boa tarde, querido amigo, adoro o programa, valeu, obrigado. Justina de Farroupilha, esse mau caráter, se diz jogador, tem que apodrecer na cadeia.
Quem manda no campo é o árbitro, tem que ser respeitado. Cadeia nele, Marli, de Dois Irmãos. Valeu, Marli, obrigado, Dois Irmãos. Só para contribuir com esse debate da Marli, discussões acontecem, né, Samuel? A gente vê em todos os jogos de jogadores, com árbitros, com dirigentes, com bandeirinhas. Discussão. Discussão é uma coisa. Derrubar o cara no chão é outra. Bater um tiro de meta com o cara já deitado no chão é outra totalmente diferente. Felipe, né? Ofender já é algo que não dá para aceitar em Perfeito. futebol. Ofender a pessoa, Perfeito. né? Uma ofensa é um crime, pessoal, não dá. E aí vale para os dois filho lados, disso, né? filho daquilo, tu é um ladrão, é uma ofensa, é grave. Vai para aquele lugar, vai para o outro. Isso, é uma ofensa, é uma Claro pessoa que que está trabalhando ali, gente. Claro que é o sim. trabalho do um jogador, o trabalho do outro, o árbitro. Repito, tá, Ofender já Samuel? não é aceitável. Por vezes no mundo do futebol, né, o pessoal se descontrola, o pessoal passa do limite, cabeça quente, perdendo o jogo. Mas tudo que a gente vê nas imagens, tudo que aconteceu nesse jogo de ontem, olha de novo, é muito complicado, é muito forte a imagem. Muito forte a imagem. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, inclusive, Samuel, com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, viu? Que vai poder nos contar em detalhes do que a federação está pretendendo, o que pode ser feito, o que não pode. Será que o clube é punido também? Eu acredito que sim. Ele, naquele momento ele era o atleta do clube, né? Se hoje ele não é mais, naquele momento ele era, né? Então o clube vai ter que se responsabilizar por isso. Daqui a pouquinho a gente fala com ele, Perfeito. mas conta pra gente a situação do Borja. Olha, Samuel, esse que é o jogador do Grêmio, uma esperança. O artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro. E quando o torcedor gremista imagina que não pode piorar, pode. E a prova disso é que eu vou falar agora. O Borja ele teve uma lesão confirmada nos ligamentos do tornozelo, tá? É uma ruptura parcial, que se chama. E ele acabou virando desfalque, Samuel, por 4 semanas. 4 semanas é um mês, né, Samuel? Um mês. E a partir desta semana, sendo bem redundante, começa a ter jogo, como diz Muricy Ramalho, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Ou seja, em uma semana são 3 jogos, porque tem jogo no fim de semana, tem jogo no meio de semana e tem jogo no outro fim de semana. Com isso, o Borja só vai voltar a ficar à disposição lá no começo de novembro. E lá no começo de novembro tem o Clássico Grenal, válido pelo segundo turno. Olha o tamanho do desfalque que tem o Grêmio para as próximas rodadas deste Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo departamento médico do clube. O Borja, inclusive, o Grêmio já enviou um ofício, um comunicado para a Federação Colombiana, porque essa semana também tem jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E o Borja é jogador da seleção colombiana. Ele iria, né, iria para as eliminatórias. Ele seria desfalque por 3 jogos. Agora fica mais. Agora fica mais e não vai poder jogar pela seleção do país dele, né? E com isso ele deve ser desconvocado, tá, Samuel? Dificilmente ele vai até lá para tratar lá e depois voltar. Não tem para que acontecer isso, né? Ele não vai conseguir se recuperar aí num prazo de 1 semana, 10 dias. E para piorar, o que já está complicado, o reserva dele, que é o Diego Souza, que é o artilheiro do Grêmio na temporada, tá? O Diego Souza, ele vai ser julgado. Lembra que a gente mostrou aquele dia que o árbitro mostrou um cartão para ele e arrancou o cartão da mão do árbitro? Ele tomou um gancho justamente por aquela atitude. E ele vai ser julgado, ele pode tomar de 1 até 6 jogos de suspensão por aquela atitude. Ou seja, sem o Borja, certo? O Grêmio pode ficar também sem o Diego Souza. E aí o Filipão vai ter que bolar um plano C para o confronto de amanhã, já é amanhã, contra o Cuiabá na Arena do Grêmio. Samuel. Que dificuldade pro Grêmio, hein? Tá. Por isso que eu falei, a E o situação Borja, já está lembra complicada. que ele se machucou e ficou em campo ainda jogando, E quase fez né? um gol. De cabeça, o zagueiro tirou em cima da linha. Ficou em campo, quem sabe machucou ainda mais, mas tava naquela situação, né? Queria corpo quente. mostrar, tinha a torcida ali, queria continuar, não estava aceitando aquela derrota. Geralmente esse tipo de lesão, o jogador, Samuel, ele tá com o corpo quente e aí ele continua achando que não vai dar nada. Quando eles param de jogar, aí começa meu amigo, o tornozelo fica uma bola de futebol, quando é joelho, incha o joelho do cara também. Enfim, desfalque, que podem virar desfalques se o Diego Souza também for punido, tá? Internacional. O Inter também já se reapresentou aos treinos, o Inter também joga amanhã e o confronto do Inter é contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Só que atenção, eu até cruzei com o ônibus do Inter agora há pouco indo para o aeroporto. E o Inter já confirmou de forma oficial que alguns jogadores não viajaram. Entre eles, Bosquilha, desconforto no joelho direito. E 2 baixas, uma delas bem importante, Tyson e Lucas Ribeiro. Olha só como é que diz a nota do Inter. Atletas amanheceram com fortes sintomas gripais. Estão em observação e avaliação pelo departamento médico. Ainda tem o Rua Cuesta com desconforto muscular na coxa.
Quando é sintoma gripal forte, Samuel? Covid, né? Possivelmente, tomara que não, mas... É um indício, né? Não significa, as pessoas podem se gripar também. Sim, com certeza. Mas um atleta de futebol tem forte, outros vírus circulando por se aí. alimenta. Enfim, certamente os próximos dias aí vão ser determinantes para que eles façam testagens e para que isso seja divulgado. E nunca é só um, né? Porque no ambiente que eles trabalham, todo mundo fica sem máscara, né? Não tomam aqueles cuidados, né? Porque a profissão dificulta tomar esses cuidados, né? Por mais que tenha testagem e tenha vacina, todo mundo pode pegar, né, Samuel? Com certeza. 7 horas da noite amanhã, estádio Castelão, lá na capital cearense. E o técnico Diego Aguirre, além desses desfalques que eu falei, vai ter que escolher 2 substitutos mais importantes ou tão importantes quanto o Cuesta, que está suspenso, e do Edenilson, que está com a seleção brasileira. Tá? O Diego Aguirre vai ter que decidir quem são. Para a vaga do Cuesta, tem o Gabriel Mercado, o argentino, e o Kaique Rocha, aquela contratação brasileiro que estava no futebol da Itália. Né? Eles são as opções do técnico colorado. Zé Gabriel também voltou a treinar e pode ficar à disposição. Já para o lugar do Super Ed, o Edenilson, o Maurício, né, o favorito, e ele deve começar o jogo entre os titulares. O Inter é o 7º na tabela, né, Samuel? Desperdiçou no fim de semana a chance de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. Inter e Vozão? Inter e Vozão. Vozão, como é conhecido o Ceará, lá na Vozão capital. Inter, né? Vai ser lá, né? Isso, 7 horas da noite. 7 horas da noite também joga o Juventude, tá? O Juventude também joga fora de casa. E aí estão as imagens, ó. O adversário do Juventude amanhã é o do Grêmio de anteontem. É o Sport. Juventude que conseguiu um bom resultado, né? Isso aí é lá no CT do Corinthians, ó. A Juventude nem voltou para Caxias. Juventude jogou em São Paulo, enfrentou o Palmeiras, permaneceu por lá, viajou para o Recife. 7 horas da noite também da quarta-feira, na Arena Pernambuco. Diferente, não vai ser na Ilha do Retiro essa partida. O Juventude também vai enfrentar o Sport. O Marquinhos Santos não deve contar com o retorno do Ricardo Bueno. Apesar disso, ele viajou, né? Ele é o artilheiro do Juventude no Campeonato Brasileiro. Ele tem 5 gols marcados, se recupera de uma lesão muscular, um desconforto. Foi poupado contra o Palmeiras no último domingo lá em São Paulo. Ele vai ser reavaliado. Ele viajou. Talvez fique no banco de reservas. Se melhorar até lá, pode começar como titular, né? Se não tiver 100%, aí dificilmente ele vai ser relacionado, porque o risco de perder o jogador, ele acaba sendo maior. Certo? Pessoal, agora eu tenho um recado importantíssimo para vocês. Não entre em bola dividida. Com a Solução Financeira, a vitória é certa, não é mesmo, Ana? Boa tarde. Isso mesmo, Felipe. Boa tarde para ti e para todos meus amigos. Estão com problema financeiro, está acumulando dívida, uma por cima da outra, chega disso, entre em contato com a Solução Financeira, chega de adiar problema e embolar cada vez mais. 98324-9079. Já tem esse telefone gravado aí, então agora você vai assistir um caso de sucesso. Meu nome é Jair Ferreira. Eu tinha uma dívida no valor de 25.420 mil com a BB Financeira. Estou quitando hoje no valor de 4.968, num desconto de 81%, graças a Deus e graças à Solução Financeira. Entre em contato agora, 98324-9079. 98324-9079. Solução Financeira, ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. Bom, a gente conversa agora, pessoal, com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, sobre tudo o que aconteceu ontem, né? Que ganhou repercussão local, regional, nacional, naquele caso de agressão ao árbitro Rodrigo Crivellaro Dias, na partida entre Guarani de Venâncio Aires e São Paulo de Rio Grande pela divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Rodrigo ele foi empurrado e quando estava caído, recebeu um chute na nuca do jogador William Ribeiro, do São Paulo de Rio Grande, que acabou preso. Presidente, já estamos vendo o senhor aqui no Plasma. Boa tarde. Rodou por tudo que é lugar, nós que sempre defendemos o esporte gaúcho, nós que sempre prezamos pelos nossos clubes. Ficamos consternados, né? Usamos basicamente todas as palavras do vocabulário para descrever o sentimento do árbitro e tudo que aconteceu na noite de ontem. Como é que o senhor, como representante da entidade, recebeu e viu todo esse episódio? Boa tarde para o senhor, obrigado por nos atender. Boa tarde. É algo que nos faltam palavras, né? Nós não temos como descrever a cena que nós vimos.
Não esperávamos jamais vivenciar uma situação como essa aqui no nosso futebol profissional. Assim, um episódio deplorável, inimaginável que pudéssemos viver e presenciar no pleno ano 2021. Quando recebemos as imagens e vimos a primeira situação que nos coube fazer, e é o que a gente vem fazendo até então, é priorizar a recuperação do Rodrigo, dar a ele o apoio necessário para que não passe de um grande susto, o que aconteceu, e nos cabe efetivamente lamentar profundamente esse episódio e torcer para que as medidas que forem adotadas pela Justiça Desportiva e até mesmo pela Justiça Comum, pela esfera criminal, policial, enfim, possam servir de exemplo para que isso nunca mais aconteça, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em nenhum outro episódio de futebol nessa situação. Oxman, o que pode acontecer então agora com o jogador, com o clube? Quais as punições previstas para isso que aconteceu, essa cena de barbárie que aconteceu ali nessa partida? Nesse momento, a par da questão, como falei, da esfera criminal, da esfera policial, hoje mesmo nós tivemos algum contato já com a delegacia de polícia. Muito provavelmente o coronel Elvio Pires, que está aqui em Venâncio juntamente comigo, deve acompanhar o Rodrigo, se ele tiver condições, à delegacia na tarde de hoje, para prestar mais alguns esclarecimentos e depoimentos ao delegado. Do âmbito desportivo, nós estamos aguardando que virá do órgão competente, que é o TJD. Essas cenas e toda a situação, ela já está de posse do Tribunal de Justiça Desportiva, da sua Procuradoria. Acredito que com base nas cenas que correram o mundo, aí, como você mesmo disse, deve acontecer algo preliminar hoje, são informações que chegaram até nós. Mas é preciso também aguardar o final da partida, a finalização que vai ocorrer logo mais, para que possa se fechar a súmula, se ter o relato, e a partir daí o TJD começar a trabalhar. O presidente, a imagem ela realmente é muito forte, né? Nós já acompanhamos diversas vezes, tenho certeza que o senhor também viu. A partir do momento que o senhor tomou ciência dessas imagens, o senhor também temeu que algo ainda pior poderia ter acontecido ao árbitro, ao Rodrigo Crivellaro Dias? Não, é lógico, né? Eu, inclusive, disse a ele pessoalmente hoje na conversa, hoje pela manhã, à noite, enquanto ele estava no hospital, eu consegui fazer contato com ele também, enquanto ele aguardava a realização dos seus exames. E hoje pela manhã, vê-lo já um pouco melhor, mais recuperado, ainda sonolento e com muita dor, comentei com ele, assim, graças a Deus que eu estou te vendo aqui, e naquele momento vendo as imagens, eu acho que eu e todo mundo passou pela nossa cabeça que pudesse ter acontecido algo muito mais grave do que foi. Samuel. Oxman, cabe também uma punição ao clube, ou aquilo que o clube fez, desligar o jogador, já é suficiente? Bom, da mesma forma que ocorre com a questão de eventual, e tenho certeza que virá punição depois do processo com o atleta, ao clube também essa manifestação cabe ao TJD. No âmbito administrativo, a federação não tem legitimidade para fazer qualquer tipo de punição administrativa, não há uma previsão. Então é preciso aguardar o posicionamento, a denúncia que virá do Tribunal de Justiça Desportiva, para daí, então, se imaginar e se desenhar quais os desdobramentos que isso pode ter. Presidente, conta pra gente aí um pouco mais de detalhe, o que o árbitro lhe falou, o que ele lhe repassou de informação, o que ele tinha de sentimento, qual foi o maior medo que ele teve? Então, ontem, durante o episódio, nos primeiros minutos depois do episódio, eu fiz contato com a comissão de arbitragem, porque gostaria de fazer o contato com
com o árbitro e com os auxiliares que aqui estavam. E o relato deles foi praticamente o mesmo que o árbitro e a sua equipe relataram para a gente na manhã de hoje, que era um jogo calmo, não tinha ocorrido nenhum lance, nada que pudesse... Primeiro que nenhum lance dentro de uma partida de futebol, ela pode dar fundamento, servir de asa para uma atitude com certeza, grotesca, dantesca como essa que aconteceu. Nada justifica, nada. A gente precisa... Daqui a pouco a gente coloca, não, o jogo estava normal, quer dizer que num jogo que está mais pegado pode acontecer, Sim. Não. Em nenhum momento nada justifica. Mas eles relataram que pegou todos, até de certa forma, surpresa, porque o atleta estaria... não teria feito nenhum tipo de reclamação ao longo do jogo. E houve, então, uma reclamação mais assintosa, onde ele ouviu a reclamação e se dirigiu o atleta para aplicar o cartão amarelo. Quando estava se dirigindo, foi agredido com um soco na boca, e caiu e acabou depois tendo sido agredido com mais um chute, né? Um soco na boca, para cair. E ele nos relatou que ficou um pouco sem memória do ocorrido depois. Luciano, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e todos nós estamos aguardando, né, o que possa vir a acontecer, nesse caso, Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Obrigado, Oxman. Conversando ao vivo com a gente. Samuel, não foi legal, tá? Então, para deixar ainda mais claro, um primeiro soco no rosto derrubou o árbitro, né? Que já ficou meio tonto, e depois veio aquele chute no pescoço, na região da nuca, que acabou o árbitro apagando, né? Para usar uma palavra que ele bem... chutou com a força que ele tinha, né? Como se estivesse chutando a bola em direção ao gol. Só um detalhe. Uma coisa é eu, um atleta amador, você, qualquer um de nós aqui, que não somos atletas profissionais de futebol. Samuel, imagina a força que tem um atacante, um atleta profissional de futebol para dar um chute. Olha a distância que ele está da cabeça do árbitro. Olha, poderia ter acontecido coisa pior, Samuel. Que bom que não aconteceu, que o árbitro está bem, está se recuperando, né? Ainda com aquele colar que colocou no pescoço ali para facilitar a recuperação rápida. Mas poderia ter acontecido algo muito mais grave. A gente espera aí que o tribunal haja de maneira correta, né? Vai agir. Né? Vai tem que agir, tem que agir de maneira exemplar, porque a imagem do futebol precisa ser recuperada, né? Exatamente essa palavra. Representa exemplo. O futebol. Vai servir como exemplo, entendeu? E não justificaria se fosse do time rival, do adversário, nada justificaria. Companheiro de time também não justifica na arbitragem. Então tá, meu amigo. Boa tarde a todos e até amanhã. Até.